Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a igreja local, o pastor Ricardo, missionária Anis. O apóstolo Paulo em Romanos saúda ao final da carta, no capítulo 16. Eu saúdo no início. Pastor Ricardo tem nos ajudado. Glória a Deus pela sua vida. A igreja local do Estrutural 2, como já dito aqui, ano passado. Estivemos aqui em fevereiro, foi uma bênção. Glória a Deus, a gente chegou aqui hoje, viu que teve mudanças, Deus abençoa na sua obra. Irmãos, eu também quero saudar você que nos ouve, meus amados irmãos, queridos pastores Ferreira, Queiroz, pastor Rafael, Flávio, aí de São Sebastião, Jesus, aqui da Estrutura 1, pastor Luiz, pastor Francisco, pastor Rafael lá do Céu Azul, nossas cooperadoras, amigas, missionária Glenda, Jane, né, que estão ali em Campo Grande, América do Sul. Glória a Deus, pastor Domires que nos assiste, Deus abençoe, amado. E todos os nossos irmãos da UMIB e das igrejas locais. Irmãos, nós não fazemos nada sozinhos, nada, nada, pastor Ricardo. O senhor é um missionário, tem um chamado missionário, o senhor sabe, nada. Fazemos com a cooperação dos irmãos. E eu quero saudar, deixar minha gratidão pela vida de vocês, porque vocês têm atendido o nosso pedido de enviar ao campo missionário as ofertas e o apoio. E eu sei que fazem muito além do que nós conhecemos e sabemos, para outros campos, inclusive. E nós louvamos a Deus por vossas vidas. Irmãos, eu quero fazer uma breve reflexão de um texto, expor um texto que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 18 em diante. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 18 até o versículo 27. Queria que você acompanhasse comigo, você que puder. Diz assim: Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a, o rei. Tome-a, o rei, meu senhor, para si faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não antes pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Amém, irmãos? Aqui seria o ideal que eu lesse alguns versículos antes, né? Porque esse capítulo fala do levantamento do censo feito por Davi. Davi, de repente, resolveu contar o seu povo, e isso desagradou ao Senhor. Aqui em Crônicas fala que Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Mas lá em 2 Samuel 24 vai dizer que o Senhor está sempre no controle de tudo. E Davi fez isso, e veio a correção da parte do Senhor para com Davi através do profeta Gade, o qual Deus deu 3 opções a Davi. E Davi escolheu ser corrigido pelo Senhor. 3 dias pela espada do Senhor, e isso tem relação com a peste. E você talvez esteja aí perguntando o que tem a ver isso com missões. Vamos descobrir
no texto o que isso tem a ver com missões, com o MIB, com o campo missionário, com a América Central, América do Norte, África, Ásia, América do Sul, Brasil, sua cidade, aqui aonde nós estamos. O que tem a ver isso com o Senhor? Aqui nós entoamos cânticos, foi citado aqui o profeta Isaías, aonde o Senhor faz uma pergunta: a quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E isso é mais do que uma palavra, é mais do que uma resposta vocal de palavras, mas é uma atitude de coração, é uma ação do Espírito de Deus. E aqui, na nossa meditação, na nossa exposição, a partir do versículo 18, diz: o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Irmãos, se nós formos lá em 2 Samuel, capítulo 5, esse povo Jebuseu se negou. Ali eles tiveram uma indisposição com Davi. E ali diz que Davi, o seu exército, tomou essa região no qual era conhecida como Jebus e passou então a ser nomeada como Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade de Sião. E naquela eira morava um homem proprietário, provavelmente daquele lugar, e diz que o nome desse homem é Ornã. E esse homem então contemplou ali o anjo do Senhor e os seus 4 filhos, e diz que eles temeram. Eles temeram e estremeceram. Diz no versículo 19, no versículo 20, que os seus filhos estavam com ele e os seus filhos se esconderam. Irmãos, Davi, o rei, se achega àquele lugar a falar com aquele homem, porque o Senhor havia pedido que fosse oferecido ali holocausto, sacrifício pacífico, naquele lugar ao Senhor, para que se aplacasse aquilo que havia sido colocado sobre a nação de Israel. E nós estamos vivendo um tempo que não precisamos nem aqui gastar o nosso precioso tempo para falar do tempo que estamos vivendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, nos confins da terra, nos confins do Brasil, em todas as regiões nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde tem nos levado a olhar para o Senhor e pedir a Ele misericórdia, clamar por misericórdia ao Senhor, clamar ao Senhor para nos trazer um coração aquebrantado, contrito e arrependido, porque veio o juízo sobre a terra, a justiça de Deus está atuando na terra, o juízo de Deus, a espada do Senhor está sobre toda a terra, e não há como negar isso. Perdemos milhões de pessoas, não somente por essa praga, mas por várias outras doenças. E todos os anos morrem no mundo inteiro em torno de 55 milhões de crianças abortadas. E isso é resultado de um mundo caído pelo pecado, deformado, distante de Deus, o distanciamento de Deus. E nós estamos falando de uma pandemia onde mais de 1 milhão, mais de 2 milhões de pessoas já morreram. É lamentável isso, é triste, mas todo ano morre perto disso, de tuberculose e tantas outras doenças, cardiopatias, e nós estamos vendo o mundo se atolando no pecado, um mundo afastado de Deus. E aqui nós temos o rei Davi, um homem chamado segundo o coração do Senhor. E Davi errou, e ele não se justificou, e ele não se explicou. Ele correu e disse: Senhor, eu prefiro cair na sua mão, na mão do Senhor, do que cair na mão do homem. E aqui diz que subiu, pois, Davi, no versículo 19, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, virando-se Ornã, viu o anjo esconder os seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo, os seus filhos se esconderam, irmãos. E esse se esconder fala de muitas coisas, e uma dessas coisas é o temor, é o tremor que a igreja do Senhor hoje precisa resgatar. Reverência, temor, e esse temor se refere também ao medo no original. Medo, respeito, não apenas medo, é aquele pai, a mãe, quando chega em casa, dê uma ordem aos seus filhos: limpe a casa, arrume a casa,
e chega em casa, os filhos não fizeram. É normal sentir medo ou não é? Normal? Eu não fiz o dever, eu não obedeci. E nós vivemos um tempo hoje onde Deus tem chamado a igreja ao temor, à reverência, a tremer a sua presença. Por quê? Porque não se faz missão indisciplinadamente. Para se fazer missão, para se fazer qualquer coisa na obra do Senhor, tem que haver disciplina. Para se cantar bonito, como foi cantado aqui nessa noite, tocar os instrumentos, tem que estudar muito. Tem que cuidar da voz, tem que dedicar-se no violão, dedicar-se na bateria. Não se faz de qualquer jeito. Para se pregar, tem que estudar, tem que orar, tem que meditar, não se prega de qualquer jeito. Temor, reverência ao Senhor da seara, ao Senhor da missão. E diz aqui, quando Davi... e Ornã estava trabalhando na eira, um lugar onde ali, terra batida, e ele estava trabalhando trigo. E o trigo, nós sabemos que com trigo se faz pão. E o trigo tem uma plantinha que parece muito trigo, que é o joio. Né? Muito parecido. Nós não conseguimos identificar facilmente, a não ser um agricultor muito experiente, pastor Eliomar, colocar talvez o trigo e o joio ali na mão, porque ele trabalha com isso, mas não é simples identificar o joio do trigo. Mas ele estava debulhando o trigo, ele estava trabalhando o trigo. E ele diz no versículo 28, quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu saindo da eira e se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Aquele homem, então, se demonstra reverência ante o rei Davi. Esse povo jebuseu era um povo cananeu que já habitava naquela região antes do povo de Deus, o povo hebreu que saiu conquistando a terra. Esse povo já estava ali, o povo jebuseu, naquela região. Então não era um povo hebreu, era um povo de outra nação, era um outro povo. E quando nós falamos de missão, nós estamos indo a um outro povo, um povo às vezes que você nunca teve contato antes. Por isso que fala na experiência, no estudo, na preparação, na capacitação, na meditação, no estudo da palavra, buscar entender a cultura, buscar compreender o meu próximo, ouvi-lo, relacionar-se com ele. Não basta eu chegar a fazer aqui na Estrutural. Para quem está nos ouvindo de longe, de outro país, é uma região da periferia de Brasília, um pouco afastada do centro, e é um lugar que carece muito da presença da ação da igreja, da presença missional da igreja. É um lugar com uma população infantil muito grande, uma alta taxa de natalidade, altos índices de criminalidade, e a igreja está colocada aqui. O Betel brasileiro está aqui também, junto com os nossos irmãos de outras denominações, fazendo a obra do Senhor. É necessário conhecer a cultura local, é necessário estudar a língua, é necessário estudar os costumes. Por exemplo, lá no Paraguai, eu chego no Paraguai, se o meu irmão paraguaio ter empatia comigo, ele vai me oferecer o tererê, como em alguns lugares aqui do Brasil, como Mato Grosso do Sul, lá onde a nossa missionária Jane e o seu esposo André estão, ele vai me oferecer o tererê. E se eu não compreender a dinâmica do que significa o compartilhar aquilo ali, eu vou recusar. Mas se eu entender que aquilo ali está dizendo o seguinte, eu te aceitei, você é bem-vindo aqui. E ele te dá, é como se fosse um chimarrão, e você toma na cuia, junto com ele. E isso, irmãos, é um aspecto cultural do povo paraguaio. Um povo abençoado, eu tive o privilégio de pisar naquela terra, amei demais ali com o pastor Ricardo. Então, se antes de eu viajar, eu me preparei, eu busquei conhecer um pouco das questões culturais, relacionais do Paraguai, para eu chegar lá, não chegar de qualquer jeito. E isso em qualquer país que eu já fui e irei, eu vou estudar um pouco antes os pontos turísticos, como a população, a língua, pelo menos saber o básico, para eu chegar lá e conseguir pelo menos um primeiro contato, um mínimo de contato com aquela população. Então, irmãos, disse Davi a Ornã, versículo 22, dai-me este lugar da eira a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Irmão, Davi estava aqui para sacrificar ao Senhor
a fim de cessar o juízo de Deus naquela nação de Israel, no qual ele era rei. Ele estava ali para fazer algo direcionado ao nosso Deus, o mesmo Deus que nós servimos hoje, para livrar. Já tinha morrido mais de 70 mil pessoas, diz nos versículos anteriores. E ele estava ali para oferecer algo que o custava, que iria lhe custar, e um alto preço, em favor do povo. Quando um missionário sai da sua terra para ir a um outro povo, você que está aqui foi alcançado por alguém, eu fui alcançado por alguém que se dispôs a pregar, entregar um panfleto, dizer que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus liberta. Quem nunca foi abordado na rua por um crente ousado, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia e destemido? Aleluia! E que te entregou um panfleto, ou te disse uma palavra, e você no primeiro momento até pode ter recusado e achado ruim. Mas um dia Jesus nos alcançou. Aleluia! Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E aqui Davi, então, estava ali para falar com aquele homem. Ele precisava oferecer o sacrifício a Deus naquele lugar. O missionário, quando sai da sua casa, foi orado aqui. Pastor Ricardo orou, largou família, a afetividade com seus entes queridos. Pensa você que é filho e você também que é pai. Eu sou filho, mas sou pai, sou esposo. Pensa eu hoje para uma outra nação e ficar distante da minha mãe, ou ir sozinho, ficar distante da minha família por um período. Isso é sacrifício, isso é renúncia, isso fala de amor. E amor não é apenas um sentimento. A gente fala muito em amor como sentimento, né? Mas o amor é uma decisão. O pai não é bom, o pai não ama por deixar o filho fazer tudo o que ele quer, mas o pai ama por decidir educar o seu filho. E a educação, o processo educacional passa também pela correção, pela disciplina. E aqui Davi estava sendo disciplinado. E diz assim: disse Ornã a Davi: tome o rei, meu senhor, para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Aquele homem, irmão, se dispôs a dar tudo a Davi. Absolutamente tudo, a não cobrar nada. Um homem que tinha o dom da liberalidade. Como Paulo lá agradecendo aos seus cooperadores no capítulo 16 da epístola dele aos Romanos. A pessoa generosa. Se você tem o dom da generosidade, doe com generosidade. Se você tem o dom da hospitalidade, invista nesse dom. Às vezes muitos querem estar aqui à frente. Não. Às vezes Deus te chamou para receber, para cuidar, fazer o lanche, para servir a sua comunidade, para visitar uma creche. Invista no seu dom. E disse Davi o seguinte: tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Irmãos, é impossível, você que me ouve, é impossível fazer algo para Deus que não vai te custar nada. É engano, isso não é evangelho. O evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, ele vai te custar. Talvez a própria vida. Talvez você vai estar na igreja e alguém vai entrar com a faca na mão para tentar te apunhalar. Eu ouvi esse testemunho há pouco. Mas Deus é contigo. Vai te custar a renúncia, vai te custar ficar longe da família, vai te custar não comer aquele feijão com arroz gostoso que você gosta, aquela rabada, aquela canjiquinha mineira com frango, caipira e quiabo, que eu tanto gosto. Vai te custar fazer aquilo que agrada ao Senhor, obedecer ao Senhor, vai te custar alguma coisa. É impossível fazer a obra do Senhor sem alguma renúncia. Eu estou hoje aqui e a minha família está em casa. Você talvez esteja distante da sua família, que está me ouvindo. Você está aí trabalhando, né, em outra nação, está fazendo missão, você está longe. A missionária Thaís, a nossa missionária, que é o MIB hoje, a missionária da UMIB, está lá nos Ribeirinhos, sozinha, longe da família, longe dos seus entes queridos, longe da sua igreja local. Ela está lá. E há pouco estava, inclusive, com coronavírus.
Uma jovem estava agora há pouco em Honduras. Uma jovem que poderia estar aqui desfrutando a vida, fazendo a faculdade e tantas outras coisas, mas ela está lá, numa região difícil, cumprindo o ídolo do Senhor. E aqui, Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Isso me chama a atenção demais. Porque um ciclo de ouro era equivalente a 6.000 denários, e um denário era um dia de trabalho. Um dia de trabalho, irmãos. E um ciclo eram 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho, vezes 600. Eu não sei nem quanto que isso dá hoje. 18 anos mais ou menos de trabalho, está aqui o pastor Leomar me dizendo. Isso hoje são milhões, não são? Milhões, talvez chegue até perto de bilhão, 1 bilhão de reais, milhões naquela época, mas Davi deu. Porque Davi entendia e entendeu que precisava custar algo. Porque estava custando a vida de muitas pessoas. O anjo do Senhor havia passado com a sua espada e a peste estava sobre a nação de Israel. E diz aqui, edificou ali um altar. Ah, irmãos, eu abro um parênteses, Ornã havia oferecido tudo gratuitamente, tudo de graça. É mais ou menos assim, olha, eu pago a sua passagem, eu vou te sustentar no campo missionário. Não vai lhe faltar nada, você vai ter seguro-saúde, o seu INSS, eu vou sustentar a sua família, os seus pais que ficam, e a pessoa vira e fala assim, eu não quero, não dá para mim. Ou você se dispõe a ir, você abre mão de tudo para ir, mas de repente a sua igreja diz, não vai. Há um momento do confronto, há um momento da batalha, do enfrentamento. E nós falamos um dia desse, numa palestra sobre batalha espiritual. Fazer a obra de Deus envolve batalhas. Diariamente, batalhas em nível espiritual. E elas nos atingem em nível natural. É uma doença, é a energia que nós chegamos aqui, estava escuro. Pastor preocupado aqui, vai dar tudo certo, vai voltar a energia. E aqui um se ajoelhou, o outro se ajoelhou, o outro começou a louvar, daqui a pouco a energia voltou e nós estamos aqui transmitindo para vocês e os nossos irmãos estão aqui presencialmente. Glória a Deus por isso. A primeira impressão, oh meu Deus, não vai ter como fazer a conferência. Ou passou na minha cabeça, oh Jesus, não vai poder ser transmitida, Senhor. Mas o Senhor assistiu. O inimigo pode até ter se levantado. O diabo pode ter pensado assim, eu vou derrubar a luz daquela cidade hoje. E nem estava chovendo. Nem estava chovendo forte, apenas chuvisco. Mas o Senhor foi lá e prevaleceu. E não foi diferente aqui, nessa narrativa. Porque aqui, edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Irmãos, ele ofereceu um holocausto. O holocausto aqui relaciona-se com sacrifício de animais, derramamento de sangue. E quando nós olhamos para a cruz, João 1,12 diz que todos quanto o recebem são feitos filhos. Mas recebe a quem? A mim? A você? Não. A Cristo. O ungido de Deus, lá de Isaías 61, Isaías 9, Jesus, que teve o seu sangue derramado, o Cordeiro de Deus, que foi moído pelos nossos pecados. O que é pecado? Se eu perguntar para você aí, se eu perguntar aqui no templo, o que é pecado? Me defina pecado, mas eu vou te responder. Eu vou responder para que as crianças prestem atenção em mim. Pecado é tudo aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. Pecado é desobedecer os desígnios de Deus para mim e para a sua vida. E diz que ali ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. O trigo estava disponível e o sacrifício pacífico é aroma suave a Deus. É aroma suave ao Senhor. A justificação nossa, feita pelo sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, nós somos justificados. Não é com ouro, não é com prata, não é com dinheiro,
é com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não é com aquilo que é corrompido pelo sistema do mundo, mas é por aquele que vive e reina para sempre. E ali Davi se preocupou em oferecer um sacrifício também agradável ao Senhor. E tudo isso custava, irmãos. Vamos dizer, nós estávamos aqui em lugar que a hora estava com seca, a hora tinha chuva, a hora faltava alimento. Quem não se lembra quando Noemi e o seu esposo Elimeleque foram para Moabe, fugindo da fome em Belém? E ali custou tão caro aquela saída de Belém, lugar de pão, mas havia fome em Belém. E ali ela custou tão caro, porque ela perdeu o seu esposo e seus 2 filhos. Mas o Senhor, na sua soberania, Ele promoveu, através do encontro de Obed e Ruth, nós temos o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Descendente, nós temos Davi. Porque Deus é maravilhoso, irmão. Os planos de Deus não se frustram, não são frustrados, não se frustram. E Davi, então, diz o Senhor, a palavra que ali do altar, o Senhor respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E eu vejo aqui, eu me lembro quando o profeta Elias desafiou os profetas de Jezabel e os profetas de Baal, um total de 850 profetas que adoravam outras divindades. E Deus desceu fogo. E é interessante que o fogo é apagado pela água, de uma maneira geral. Mas ali foi o fogo que consumiu a água, foi o contrário. Aleluia, o fogo de Deus que desceu. E aqui novamente o Senhor responde com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o fogo tem relação com purificação. É impossível, irmãos, ir para o campo missionário sem se render ao Senhor. É impossível evangelizar, fazer a obra social em volta da sua igreja, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, na sua vizinhança, sem purificação, sem rendição ao Senhor. É impossível. Às vezes você pensa assim, mas eu não, Senhor, como eu vou? O seu chamado é aqui. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que eles estavam ali para serem revestidos de poder. E Jesus estava conversando ali com seus discípulos. Uma multidão de pessoas também estavam ali. E diz que era em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Enquanto eu faço a obra aqui na Estrutural, em Brasília, no Goiás, no Brasil, eu não posso esquecer os povos não alcançados. De cristãos, pela dificuldade, aí não se atentou para essa realidade. Aprender Libras para nos comunicarmos com os surdos. Países mais distantes, um pouco mais, aqui na América Central, América do Sul, América do Norte, mas tem os lugares mais distantes ainda. E apertar aqui, irmãos. Voltou. Glória a Deus. Bênção. Glória a Deus. Então, nós não podemos abrir mão de uma vida de oração, de uma vida do Senhor, de meditação, de conhecimento da sua palavra. E eu admiro muito, irmãos, aqueles que já foram, aqueles que estão em processo de ida, de preparação. E nós nos preparamos estudando a palavra. Invista na sua preparação. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Irmãos, Deus ouviu a oração, Deus atendeu, ele respondeu aquele holocausto, aquele sacrifício pacífico que Davi promovera. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que o Senhor restaurou. Mais uma vez, Deus restaura a sorte de Sião. E nós somos agentes de Deus, nós não somos impostores, amém? Amém.
George Miller, na Inglaterra, cuidou de mais de 10 mil órfãos. Em uma certa feita, ele estava no seu momento de oração, e aquele homem não orava 5, 10 minutos, meia hora, não. Ele orava 10 horas, 8 horas, 12 horas, às vezes horas, passava de joelhos, ou quando não, com a cara no pó. Só de joelhos ele leu a Bíblia 50 vezes, segundo a sua biografia. E uma certa vez, a rainha da Inglaterra, naquela época, foi à sua casa. E ali uma pessoa disse a ele ali do seu lado, disse a ele não pode te atender, ele está falando com o Rei dos Reis. Aleluia. Ele estava, irmãos, presta atenção no que eu falei. Ele recusou, ele não abriu mão do seu momento que ele estava ali com o Senhor para atender a rainha da Inglaterra. Está entendendo isso? Uma autoridade máxima daquele país. Ele estava conversando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor da missão, o Deus dos céus, o Deus de toda a terra. O Salmo 24:1 diz que a terra e a sua plenitude, tudo quanto nela há, pertence ao Senhor. Não há terra nessa nação, não há terra no mundo perdido que não seja do Senhor. Às vezes nós acreditamos naquilo que o nosso adversário diz, de dizer que aqui não pisa, aqui não pertence a Deus, aqui pertence a Albe. Não, a terra é do Senhor. Aleluia! A terra é do Deus dos céus, o Deus da terra. E o Senhor, Ele deixa isso registrado na sua palavra, para que eu e você creiamos. E não há lugar neste mundo que não necessite da pregação do Evangelho. Então eu quero finalizar esta palavra dizendo o seguinte: pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Ofereça sacrifícios agradáveis ao Senhor. E o sacrifício que Deus quer, diferentemente daquela época, irmãos, é eu e você nos dispormos aí a fazermos. E que Deus possa, em nome de Jesus, nos ajudar na missão. Não é fácil. Não foi dito aqui que seria fácil. Jesus também não disse que seria fácil. Mas é possível fazer em cooperação, em parceria. O Senhor fez em nosso lugar. A maior obra da história da humanidade não foi a construção de prédios, a invenção da internet, do trem, da máquina a vapor, da energia elétrica. Não foi. A maior obra da história da humanidade foi o sacrifício vivo de um homem inocente. Um homem que se deu em obediência ao Pai. Não foi Pilatos, não foram os romanos, não foram os judeus que mataram a Cristo. Aprove a Deus a moê-lo, a levá-lo ao lugar da máxima obediência. A maior expressão de amor foi dada, foi mostrada por Jesus na cruz do Calvário. Amém? Por mim e por você. Então quero fazer uma breve oração. Você que está em casa, você que está aqui no templo, que queira fazer a obra missionária, nos procure. Deixe seu contato telefônico no chat e diga que você quer ir para a América Central, por favor, tá bom? Eu quero enviar você, quero preparar você. Nós, a nossa equipe da UMIB aqui, nós queremos preparar você, o pastor Eliomar, a missionária Glenda, os nossos irmãos aqui do Betel, queremos preparar você, mesmo que você seja de outra denominação, não importa. Nós somos parceiros nós estamos em prol do reino, nós falamos pelo reino, nós pensamos o pensamento do reino de Deus. Somos interdenominacionais, a UMIB Brasília, a UMIB América, a UMIB Brasil, a UMIB Mundo, ela é interdenominacional. Então vamos orar. Incline sua cabeça onde você estiver, na sua casa, se você está no trabalho, não importa. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, em breves palavras, confirme o chamado missionário no coração do meu irmão. Vocaciona-o, Senhor. Se ele já é vocacionado, prepara-o. Que ele possa entender a voz do Senhor. E aos nossos irmãos que estão se preparando, envia-os, ó Pai, para a América Central. Pai, traga para a América Central, traga para a América do Sul, para a América do Norte, para todos os povos da terra. Não somente para as Américas, mas também para o nosso país, o Brasil. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado.